Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. E olha quem tá aqui com a gente hoje, Cedric. A gente tá combinando roupa, inclusive, ó. Eu tô muito, mas muito orgulhoso. Tô me tremendo todo aqui para receber essa mulher maravilhosa. Não, e vocês combinaram aí, né? O dress code, não me avisaram, né? Mas tudo bem. Eu estou muito feliz aqui em ter a Daiane, né? Daiane dos Santos, no nosso podcast. Eu conheci a Daiane, eu não sei se você vai lembrar, mas eu conheci ela lá no ginásio do Flamengo. Eu estava fazendo minha pós-graduação em ginástica artística e eu sou muito amigo da Letícia Vitória, que é amigo dela, e a gente se conheceu lá na arquibancada do Flamengo, né? Depois a gente se encontrou em algumas competições. E, sim, né? Uma admiração que já vem de anos, assim, né? Fã de ginástica, assistia ali o Winnipeg, de repente, 10 anos depois, estava conhecendo ela lá. Então, assim, é um ícone da ginástica, né? Que a gente pode falar da Daiane dos Santos. Então, seja bem-vindo, Daiane dos Santos. Seja bem-vinda, Daiane dos Santos. Eu acho que a gente pode falar isso em nome de todos os ouvintes, nossos leitores, né? Todo mundo que acompanha o Gym Blog Brasil e agora o Gym Podcast Brasil, né? Você é uma das maiores ídolos desse país. Do nosso esporte, na verdade, e uma das pessoas que mais provocam inspiração e motivam coisas boas mesmo. Sabe aquelas pessoas que a gente bate no peito assim e fala, cara, que orgulho, ela é brasileira que nem eu. Obrigada, menina. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Gym Podcast Brasil. Coisa boa. Acho que vocês acompanham a gente há muito tempo, né? Assim, a gente tem o prazer de ter o carinho de vocês, levando informação sobre a ginástica, sabe? E acho que é um carinho mútuo nosso por vocês, né? Ao longo desses anos, né? E vocês, eu acho que a ginástica, acho que a gente tem um amor em comum, né? O mesmo amor. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quem gosta de ginástica é meio doido, né? Treinador, fã, árbitro, é uma loucura, assim, né? Eu estava até falando com a Adri, lá no curso de arbitragem lá na Argentina, e ela assim, Cedric, eu vou aposentar, eu acho que eu vou querer já parar com tudo de ginástica, porque se eu ficar com alguma coisinha assim, eu vou, né, vou acabar pirando, mas ela tá assim, né, falou, tem que ser doido para ficar aqui. Eu falei, tem alguém para te substituir lá no GNU? E ela assim, eu não sei se tem alguém assim tão doido assim, né, que abre mão de tudo no final de semana para estar com ginástica assim, né? Enfim, eu acho que todo brasileiro tem um pouco de fã também, um pouco de Daiane dos Santos. Eu tenho uma memória também que eu vou colocar aqui agora, quando eu fui para a Superfinal, fui assistir, né? Eu comprei o ingresso para assistir a Superfinal de São Paulo em 2006. E lá eu vi uma senhorinha na fila, gente, uma senhorinha na fila comprando o ingresso. E a moça perguntou para ela no guichê, falou assim, você quer ingresso para qual dia? Porque acho que estavam vendendo pré-classificatório para a final. Ela falou assim, eu quero o dia da Daiane. Eu quero ver ela competindo. Então, assim, foi tão doido aquilo, né? Porque acaba que as pessoas, né, elas tinham um pouco de Daiane, assim, né, naquela época. Então, você representou a gente muito bem. Foram 4 Jogos Olímpicos, né? Você foi como reserva e outros 3 como titular. 5 medalhas pan-americanas, 6 medalhas em campeonatos sul-americanos e pans, sendo que foi 3 de ouro. 14 medalhas em Copas do Mundo, sendo que foi 9 de ouro. E 2 elementos, né, homologados no seu nome. Claro, foi campeã mundial de solo em 2003. É um currículo pesado, né, Daiane? Eu acho que é muito legal falar sobre isso, mas eu queria falar sobre esse amor, né, que a gente sabe, Cedric. Óbvio, vocês falaram e a Adri deu um relato muito importante dessa vida de dedicação que a gente tem para a ginástica, né? Muitas vezes a gente vê só o lado do atleta e não vê do treinador, né? Ali,
de toda a comissão técnica, de toda a equipe interdisciplinar que está junto com o atleta para ter esses resultados que tu falou agora, né? Todos esses resultados, eles foram regados com a mão de muitas pessoas. Uma delas foi a mão da Adri, né? Ali a gente fala muito do Oleg, mas a mão da Adri ali. E é sempre um prazer para mim, eu acredito para todas as meninas, todas nós que fazemos parte, poder representar o Brasil, sabe? Acho que o maior mérito que um atleta pode ter é representar a bandeira do seu país, né? Então, saber que eu consegui colaborar com o Brasil, sabe? Para títulos e também para a gente ter elementos homologados com a nossa bandeira lá, é um grande orgulho para mim, sabe? Eu fico muito feliz de ter tido essa história com a ginástica, que a gente sabe que é sacrificante, né? Vocês acompanham de perto isso há muitos anos, mas é tão grandioso, sabe? Eu acho que tudo que vem através disso é tão maior, né, que o sacrifício fica pouco, né? O sacrifício que a gente tem para chegar até ele fica pouco. Então, é uma gratidão muito grande, sabe? E não só do currículo, mas ter vivido toda essa história, ter feito parte dessa história da ginástica brasileira e ter caminhado junto com ela nesse desenvolvimento que a ginástica tem, né? A gente poder hoje aqui mesmo tá falando, né, sobre ter um canal como o de vocês, diretamente que fala sobre ginástica. Só de ginástica, né? Obrigado, Dari. É muito legal, sabe, gente? Acho que tudo que a gente quer é popularizar, tudo que nós todos fazemos, nós do lado de cá, vocês do lado aí, né? Hoje eu meio do lado de vocês, meio do lado de lá, né? Eu acho que é justamente para isso, né? Para a gente conseguir fazer com que a ginástica esteja sempre no coração das pessoas, né? Vocês falaram do relato dessa senhorinha, assim, eu fico muito emocionada sempre que eu ouço as pessoas falarem que elas gostam do meu trabalho, que elas curtem, que elas torcem, que elas vibram, porque tudo que a gente faz não é só pra gente. Então, quando a gente vê, sabe, respostas como essa, a gente vê que as coisas estão dando certo, estão indo para o caminho certo, né? Então, assim, é muito gratificante, é muito gostoso, é muito legal, é muito bacana a gente poder ver a ginástica como ela tem crescido ao longo desses anos, com a ajuda de todo mundo que está aqui, né, inclusive de vocês. E para mim é um orgulho muito grande ter feito parte, né, e fazer parte de algum jeito, de alguma forma, hoje de uma forma diferente dessa história, que continue para sempre, né, e crescendo cada vez mais. Ai, Dai, que lindo escutar isso de você, assim, eu fico muito honrado também e obrigado por essas palavras incríveis e, né, eu acho que a gente tem um cenário, não vou dizer perfeito, mas a gente tem um cenário muito lindo hoje, em 2025 e você foi uma peça fundamental para isso. Mas vamos falar de Daiane dos Santos, então? Eu quero saber de você como é que você está hoje, né? Porque a gente vai lembrar da sua carreira aqui, é claro, né? Alguns episódios que a gente ama mesmo, mas eu quero saber de como está a Daiane dos Santos hoje, em 2025, essa gaúcha lá de Porto Alegre, que vive em São Paulo e que fez tanto pela gente. Ícaro, olha, eu acho que hoje eu tô vivendo um sonho, uma realidade de um sonho que eu comecei a sonhar lá atrás, ainda quanto atleta, sabe? Me ver de uma outra forma, colaborando com a ginástica, e eu acho que também me colocando em outros lugares, né? Dentro e fora do esporte. Assim, agora mesmo eu tô aqui no Brasileirinhas, né? Que era um sonho em ter essa devolutiva para o esporte, né? Para a ginástica. Eu falo que ele é meu bebê, né? Que é meu filho, o Brasileirinhas. Então, eu acho que eu estou vivendo um pós-carreira como atleta muito feliz hoje. Na profissão que eu escolhi como educadora física, né? Ter um olhar realmente hoje mais na gestão da ginástica, não tão ativa, né? Presente direto no ginásio, mas com uma equipe muito presente, muito competente, muito feliz hoje, sabe? Em ter minha equipe do projeto, em poder colaborar com a ginástica de uma forma hoje, massificar esse esporte, né? Que a gente sabe que precisa sempre renovar, né? E poder contar e tentar fazer essa devolutiva de alguma forma, né? Na vida de outras jovens, de outras crianças. E eu acho que poder viver o lado de cá de torcedora também, que é muito legal, sabe? Dessas gerações novas que estão aí, viver esse papel novo como comentarista, né? Que eu tenho vivido de alguns anos para cá, que foi algo que Papai do Céu me deu de presente, que até então no meu planejamento de pós-carreira não tinha imaginado, né? Mas Deus colocou no meu caminho, a gente tem tentado aperfeiçoar cada vez mais para levar o meu amor que eu tenho pela ginástica sempre presente,
né? Eu acho que é muito isso, assim, viver esse mundo híbrido de Porto Alegre, né? E São Paulo hoje também, porque eu estou morando um pouco em Porto e um pouco hoje aqui em São Paulo. Quis ficar um pouco mais perto da família, sabe? Muitos anos fora de casa, né? Muitos anos, às vezes, dedicado para a profissão e, às vezes, nosso lado pessoal fica meio de lado, né? Assim, infelizmente, a gente não consegue ter tudo, né, que a gente quer ao mesmo tempo, mas eu percebi que agora está na hora de eu ficar mais perto, sabe? Voltar nas minhas raízes um pouco, mas também sem deixar essa cidade que tem me dado uma oportunidade incrível de trabalho, de crescimento profissional e pessoal também, que é São Paulo, que é a minha base, que é uma das minhas bases, assim. Hoje eu vivo numa doideira, né, eu falo. Antes eu tinha uma função, né, que era treinar. Agora tem múltiplas funções, né, tem muitas funções diferentes, mas eu amo cada uma delas, assim, eu sou uma pessoa muito agitada, então eu gosto, sabe, eu curto essa vida nova, tá sendo muito gostoso viver essa nova fase de Daiane, né, essa nova fase da Dai, assim. Tem um pouco da Dai e tem esse mix da nova Dai, sabe, que tá em construção aí e que tá indo. Muito legal, né? A gestão da ginástica, né? Eu trabalho também com gestão aqui no meu ginásio e é muita coisa, né? A gente tem que prestar atenção na secretaria, nos uniformes, na viagem, se chegou material, assim, né? É uma loucura, mas é muito gostoso mesmo. E aproveitando, né, nesse assunto, você poderia falar mais um pouquinho para a gente do seu projeto, do Brasileirinho? A gente tem, o Brasileirinhos é um projeto socioeducativo esportivo. A gente usa a ginástica como uma estratégia de educação, né? Então, no caso, a gente trabalha sempre no contraturno escolar e a ideia é a gente trazer como uma fonte fortalecedora da educação na vida da criança. Então, a gente é aquela pessoa que está ali para ajudar ela a se encontrar de alguma forma, né? Porque a ginástica, ela deu, não só na minha vida, mas de todos nós que fazemos parte, né? Não só a ginástica, mas do esporte como um todo, de que tivemos alguma oportunidade, uma oportunidade de se encontrar, de dizer quem é a Daiane, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu era meio incompreendida, sabe? Assim, eu era aquela criança que aprontava muito, que estava sempre virando de ponta cabeça, correndo para lá e para cá, espoleta, e as pessoas não entendiam. E anos depois eu tive uma oportunidade de entender que aquilo era ginástica dentro de mim, né? Uma energia ainda desregulada, assim. E graças à mão de muitas pessoas, eu pude me encontrar. E o esporte me deu essa oportunidade. Então, a ideia é que o Brasileirinhos também faça isso na vida de outras crianças. Não necessariamente que a gente vá descobrir talento, né? Claro que a gente sabe que a partir do momento que a gente abre essa oportunidade, vai acontecer, né, gente? A gente tem talento para todas as áreas, assim. O que falta muito para a gente é a oportunidade da gente poder ter essa grande massa de população fazendo atividades diferentes. Então, o Brasileirinhos, ele vem nessa vertente, nesse olhar, assim, da gente poder dar o que é de mais magnífico que eu acho do esporte, sabe? Colaborar com a construção do caráter desse ser humano que a gente quer lá na frente, assim. Então, a gente tem alguns talentos que saíram daqui, a gente tem o Gabrielzinho, que ele é agora da BB já faz alguns anos, ele é o nome hoje mais forte da BB. A gente tem dois atletas nossos, né, que hoje estão no Pinheiros, mas estão nos saltos ornamentais, que é o Pietro, e também ali a Sofia. A gente tem crianças que estão no Centro Olímpico, a gente tem crianças que estão no Agite, a gente tem crianças que estão em São Bernardo, né? Mas grandes ginastas como a Ingrid, né, e Tatá, quero eu um dia ter ginastas tão brilhantes quanto elas, né? Assim, hoje a gente tem uma oportunidade de descobrir novos ginastas, até porque o projeto é muito novo, né, gente? A gente é um bebezinho perto de outros projetos de grandes nomes do esporte que estão aí já há muitos anos. O Brasileirinhos vai fazer 9 anos esse ano, né? É um projeto muito jovem ainda. A gente está na segunda infância ali, né? Ali. Então, a gente está aprendendo isso, sabe? No dia a dia, como fazer isso, mas o que nos move é a paixão que a gente tem pelo social, pelas crianças, pela oportunidade e, óbvio, pelo esporte, né? Dessa união do esporte e da educação. Uma coisa que eu acho muito legal que a gente faz, a gente teve muitos ex-atletas aqui com a gente, né? Grandes nomes. A gente tem Mariana Oliveira, né? Que foi da seleção em Curitiba até próxima ali de 2016, que é nossa prof na unidade do Aricanduva, né?
Ali a gente teve o Murilo, que foi nosso estagiário, o Lucas foi nosso estagiário, Leandra foi nossa estagiária, né? Tatá Fidelis foi nossa estagiária, Ingrid é a nossa amiga. Capu é nossa amiga, né? Ali está sempre junto com a gente, ajudando, divulgando, a gente tem esse movimento recíproco. E eu tenho professores incríveis, como a professora Bruna, que está aqui com a gente, que vive a ginástica, mas ela não foi uma ginasta, né? Mas ela vive para isso. E ela é incrível, né? A gente tem o Zé, que é o Wendel, né? Chama de Zé aqui, mas o nome dele é Wendel, né? Que foi ginasta. Então, essa troca e essa oportunidade, eu acho, de continuidade, de grandes nomes da ginástica, que hoje, numa forma de poder dividir com as crianças aqui do projeto, o aprendizado delas dentro do ginásio, sabe? Elas poderem admirar esses grandes atletas que a gente tem, né? E se espelhar neles, não só como esportistas, como ginastas, mas como pessoas, né? Assim, então a gente tem esse molde, sabe, de formato, que é um formato educacional, por isso ele é feito na escola, no contraturno, a gente tem parceria com o CEL aqui em São Paulo, mas o intuito do projeto não é o talento esportivo, mas sim o Não é talento... alto rendimento, né? Exato, mas sim o talento humano. É a gente potencializar as coisas boas e fazer com que as coisas que não são legais, as crianças não consigam, acho que diminuir esse acesso, sabe? Que existe às vezes, não só na comunidade, mas no mundo das crianças hoje, dos jovens, né? Porque a gente atende crianças de 6 até 17 anos, todo o período escolar. Então, isso é o Brasileirinhos. Isso somos nós, a família Brasileirinhos. Lindo, Dai, lindo saber disso. Eu queria que você contasse agora também, são quantos jovens? Você já contou uma parte da equipe envolvida, mas eu queria que você falasse quantos jovens hoje estão no projeto. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, existe mais de uma unidade? Existe. A gente tem um bebezinho novo, que vai fazer 3 anos esse ano, que é a nossa unidade do Céu Aricanduva, que é onde eu falei que a Mari Oliveira dá aula, né, ali. A gente tem Stephanie também, que está lá, que é uma professora incrível, e o Zé. Eles estão nessa nova unidade que fica no Aricanduva e tem a nossa monitora que fica lá, que é a Vanessa. A nossa unidade mais antiga, hoje, a gente está aqui no Paraisópolis, no Céu, há 8 anos. A gente tem a professora Bruna hoje como a nossa professora principal e também a Bruna, só que a nossa Bruna monitora que cuida do espaço, faz o contato com os pais, com a gestão, né? E a gente tem 2 vagas de estagiário, tá, meninos? Já vou fazer uma divulgação aqui. 2 vagas para estagiários remunerados, manhã e tarde. A gente tem uma vaga para cada período. Uma das ideias também nossa é sempre trabalhar com o CREF, a gente é parceiro do CREF. Então, a gente tem sempre um CREF e sempre 2 acadêmicos trabalhando junto com a gente. Então, nessas 2 unidades, Ícaro, funciona dessa forma, né? É o padrão do Brasileirinhos, esse jeito. A gente ter sempre um prof. CREF formado e ter 2 ali acadêmicos criando novos professores aí, fomentando também esse lado dos técnicos da ginástica brasileira. Menina, eu acho que vai chover currículo aí, viu? Porque imagina só trabalhar com Daiane dos Santos. Ó, que chova, porque tem bastante gente procurando. Eu tenho Legal. muitas pessoas e a gente realmente está numa escassez, sabe? De professores, ou de novos acadêmicos, ou de novas pessoas que queiram ingressar nesse mundo de aprendizado, né? Ali com a ginástica. Não necessariamente precisa ter sido atleta. Olha o Chico, né? Não foi atleta da ginástica e hoje é nosso treinador principal que a gente tem, né? Chico Porá. Então, Isso é impressionante, né? Eu acho isso muito, muito interessante, porque a gente tem uma carência de treinadores no Brasil, né? A gente sempre tem que estar formando. E eu acho legal a gente falar sobre essa oportunidade de quem gosta da ginástica. Eu não fui atleta, não fui ginasta. Beleza. Ser atleta é uma coisa, ser treinador é outro dom, né? Porque é um dom. Dar aula, ensinar é um outro dom. Não é todo mundo que tem. Não é porque você foi um grande atleta que você vai ser um ótimo treinador. Nem sempre isso acontece. Mas a gente tem aqui hoje oportunidades em muitos locais, não só aqui no Brasileirinhos, de novos ingressos de treinadores, sabe? Na ginástica, de formação. Eu acho que a Federação Paulista tem investido muito também, né? E o Comitê Olímpico do Brasil, junto com a CBG, nessa capacitação de novos formadores de treinadores aqui para o Brasil, né? Isso é bem legal também.
que precisa, né? Como é que vai fazer ginástica sem treinador? Não tem como, né? Nossa, precisa, né? Eu acho que é o princípio, né, ali. E especialmente essas pessoas, assim, que vão na base mesmo, que vão ali peneirar mesmo, assim, os futuros talentos. Seja para os saltos ornamentais, seja para a ginástica, não interessa. Não interessa que o esporte, ele salva vidas. E esse trabalho, eu acho que, acima de tudo, faz isso, né? Tira essas pessoas de situações que talvez possam ser de vulnerabilidade e levam elas ali para uma situação bem melhor. Exato, eu acho que a gente potencializar o sonho das pessoas, sabe, Ícaro? Eu vejo assim, a ginástica me ajudou a construir um caráter forte, um caráter de vencedora, de lutadora, de correr atrás do que eu quero, independente da cor, da idade, né? Comecei super tarde, né? Do lugar da onde você é. Aproveita essa oportunidade que você está tendo positiva e abraça ela. A gente quer ser essa fonte de impulsionamento para esses desejos de sonhos se tornarem reais, entendeu? Então, isso é muito legal. O esporte fez isso com a gente, né? Eu falo que é muito mais que ganhar título e medalha. A gente tem um lado quantitativo que muitas vezes a gente, infelizmente, menospreza do esporte, né? Esse poder de você se encontrar, esse poder de construção do caráter para resiliência, para superação de limites, para alta performance que eu vou levar na minha vida como um todo, não só nessa excelência que eu vivo na ginástica, no ginásio, mas para tudo que eu for fazer na minha vida, é muito importante. A gente sente que isso existe uma carência no mundo no geral, não só numa comunidade como Paraisópolis, né? Mas eu vejo isso muito hoje na vida de muitas pessoas e não é diferente na vida das crianças e dos jovens, né? Não, com certeza, Dai. E é assim, o esporte é um dos, eu falo isso, já falei isso com outras pessoas, o esporte é um dos poucos lugares que a gente, né, nesse mundo, assim, atual, é um dos poucos lugares que a gente pode trabalhar ainda o esforço, o merecimento. Se você vir aqui, se você se esforçar, você vai conseguir, você vai continuar. E é impressionante, assim, né? Como as pessoas que fizeram um nível de esporte, tiveram esse tipo de comprometimento, o tanto que psicologicamente elas são, sim, mais resilientes, né? Elas têm uma resiliência. E você falando da sua força, eu vou trazer outras coisas aqui, né? Porque a gente está aqui falando, eu sempre vou lembrando de um negócio. Mas ainda lá na Copa do Mundo, nessa mesma Copa que eu falei da senhora, não sei se você vai lembrar disso, mas na final, a Shen-Fei caiu. Ela caiu na final e você acertou sua série. E você deu uma entrevista logo depois falando assim, eu queria que ela tivesse acertado, porque eu gosto de ganhar quando todo mundo acerta. Ai, meu Deus. Mas é verdade, sabe por quê, gente? Não tem dúvida, né? Primeiro, tem esse lance de não ter dúvida. Quando todo mundo acertou, né? E aí você ganha. E também, eu acho que a ginástica tem uma coisa que eu acho muito legal. E que nem todos os esportes têm. O respeito e a admiração por quem compete com você, né? Ali. A gente sabe quanto dói, né? Quando a gente erra. A gente sabe como é difícil. Ninguém treina 8, 6, 7, 8, 9 horas por dia, de segunda a sábado, para errar. Todo mundo treina para acertar, mas a gente é humano e a gente erra. Então, assim, é muito importante a gente se colocar nesse lugar do outro, sabe? E eu acho que a ginástica tem muito isso. Principalmente, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muito isso, né? Brasileiro é muito isso, assim, né? E eu acho que é uma lição muito bonita que a ginástica dá. Olha o que foi agora Paris, gente. As meninas torcendo pela Flávia, lá naquela situação de outros países. As meninas gritando, vibrando pela Rebeca. Fiquei até arrepiada aqui de novo. Vibrando pela Rebeca, sabe? Eu acho muito legal esse movimento. Ainda mais quando a gente fala de mulheres. Essa sororidade, sabe? Da gente se colocar no lugar do outro. Naquela época a gente não falava muito disso, né? Mas eu acho que sempre houve. E todas as meninas que competiram comigo, eu sempre tive uma admiração muito grande por todas elas, né? Ali. Então, acho que há esse momento, assim, de respeito e de admiração. Então, é muito legal quando todo mundo vai bem na competição. E o mais legal é quando o Brasil ganha, né? Então, aí fecha com o ouro. Aí a gente ama. Aí não tem jeito, né? Mas, Odai, agora vamos fazer uma viagem aqui, lá
para a década de 90, quando Daiane dos Santos, você entrou tardia na ginástica, né? Você entrou com 9 anos. Eu queria que você contasse esse seu início, sabe? Eu queria que você contasse como Daiane dos Santos começou na ginástica artística. Na verdade, Ícaro, foi um pouco mais tarde. Eu entrei com 11. Eu entrei com É? 11 anos na ginástica. A minha história com a ginástica veio através de uma troca de olhares. Um dia eu estava brincando num parquinho, lá no A7, né, no CIEP, é o mesmo local onde tem um centro esportivo do governo. Existia uma escola e o ano anterior eu estudei nessa escola, só que ela era muito perto da minha casa. Então era um lugar que eu gostava muito de ir, porque eu gostava de brincar lá. Tem uma pista de atletismo que eu gostava de ficar correndo, subia nas árvores, sabe? Ficava ali brincando na pracinha. E nesse lugar tinha ginástica olímpica. E quem dava aula lá era a professora Cleusa. Um dia ela passou e eu tava brincando na pracinha, parquinho aqui em São Paulo, né? Na pracinha. E ela me convidou para conhecer mais sobre a ginástica. O mais interessante é que eu tinha feito ginástica rítmica. Péssimo, gente. Era muito ruim. Fiz. A primeira ginástica que eu fiz foi ginástica rítmica. Só que assim, super longilínea, né? Com esse braço super guia como eu sou, né? Não deu tanto certo. E eu não era flexível. Era flexível para ginástica artística, mas para rítmica não. Então, assim, eu fui curiosamente entender mais o que era ginástica e eu me apaixonei. Mas veio através desse olhar, sabe? Da professora Cleusa ali, para uma menina que estava brincando na pracinha, sabe? Ela não sabia que idade eu tinha, nem da onde eu era, sabe? Não se importou com outros fatores que, às vezes, a gente traça como limitante para a ginástica, né? Quando a gente conversou e ela entendeu que eu tinha 11 anos, ela nunca me falou, não vai dar certo porque você é velha. Eu ouvi isso de outras pessoas, mas não dela, entendeu? Não ouvi da Adri, não ouvi do Kiko, não ouvi da Mari, não ouvi da Sandra. Ouvi de outros treinadores. Teve algumas pessoas que duvidaram que eu ia virar uma ginasta, né? Alguns diziam, por que você não vai para atletismo, né? Você é tão forte de perna, pula feito um canguru, né? Vai para atletismo, você é rápida. Eu falei, não, eu quero ginástica. Então, assim, a minha história com a ginástica, ela vai na contramão de tudo que a ginástica normalmente era, né? Não, e Dai, é interessante o que você está falando, porque mostra o valor da primeira pessoa que te acolheu, que é o que a gente estava falando no projeto, né? Exatamente. É isso mesmo, assim, eu falo muito para os profs aqui, uma das coisas que eu mais escuto, e me deixa até triste, sabe? Eu queria muito fazer ginástica, mas eu sou muito alta. Eu queria muito fazer ginástica, mas eu não sou forte, nem magrinha, sabe? Eu queria fazer ginástica, mas eu moro numa comunidade. O esporte é para quem ama. A gente está aqui para quebrar, eu acho que a ideia também é quebrar um pouco esse estereótipo, sabe? De que a ginástica é só para esse perfil, para esse padrão, né? De atleta, assim, ou de praticante, né? A gente, óbvio, a gente sabe que quanto mais tarde se inicia, mais difícil é de você concluir, né? O processo de se tornar um atleta de alto rendimento. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer. O que vai determinar, depois que você der essa oportunidade, é como você aproveitou essa oportunidade ali. E aí, Cedric, como tu falou, a importância de quem tem esse primeiro olhar para essa pessoa. Como essa pessoa se porta com esse aluno ou com essa pessoa que tem um sonho de ser um atleta, de ser um ginasta, de ser uma ginasta, entendeu? Vai muito da gente acolher essa ideia, né? E depois, com o tempo, a gente vai entender se ela vai se tornar real ou não, né? Se vai Não, virar eu tenho mais alguns exemplos aqui que eu vou querer falar, porque é muito interessante, assim, da ginástica mundial, né? Porque a gente está falando com uma campeã mundial, vamos lembrar de outros ícones. Mas, olha, eu assisti uma vez eu encontrei com o Nilson Savage, sabe? O Nilson, que era daqui do Brasil, foi treinador da Jéssica, ele veio aqui uma vez com a Chuzovitini e com a Bogskaya para um evento no Rio de Janeiro, ele me convidou, eu fui com eles. E lá teve um momento que a Chuzo foi falar foi conversar com algumas pessoas a respeito da carreira dela. E quando ela começou, ela fez o teste de ginástica e não aceitaram ela no feminino. E aí um treinador viu ela e achou que ela era boa, e o treinador do masculino, ela treinou com meninos no começo.
E olha o que ela virou depois. Ela é um ícone do esporte e um ícone também até hoje, porque ela, né, tá fazendo ginástica até hoje, além de todos os resultados que ela teve. Mas um outro treinador que não era do feminino viu ela e botou ela para treinar com os meninos e ela virou isso. Outro caso foi a Svetlana Korkina, também, que era uma ginasta que todo mundo falava que era para GR. Imagina, na Rússia, magrela, alta, longilínea. E aí também o treinador falou, não, vou desenvolver uma ginástica para ela, e é outro ícone do esporte. E aqui no Brasil, também quero lembrar, às vezes as pessoas não saibam, mas a Priscila Cobelo, ela também começou muito tarde, acho que ela começou com 12, se eu não me engano, e ela desenvolveu ginástica a nível de seleção. Foi, né, super importante naquele ciclo até 2012, inclusive. Acho que outra que eu acho que a gente tem duas que eu acho bem legal também, Cedric, falar. A Nasha Liu Kim, né? A Liu Kim era outra ginasta que o Liu Kim teve que adaptar a ginástica da Nasha, né? E aí você fala de uma campeã olímpica, né? Você vê ali uma menina, né, incrível, que virou a ginástica da Nasha e que abriu portas para outras meninas com perfil diferente, né? Ali estarem dentro da ginástica. A Cortina se citou muito bem. Você olhava para ela, você via uma ginástica de GR, né? Tanto que a coreografia do solo era belíssima, né? Porque ela tinha aquela expressão, né? Um braço, assim, super comprido. E a gente tem uma nossa baixinha também que começou tarde, que foi a Flávia Saraiva, né? A Flávia começou mais tarde também. E tá aí, nossa medalhista mundial, medalhista olímpica, essa potência de carisma que a Flávia é, sabe? Assim, no começo da Flávia, hoje a Flávia é esse grande nome, sabe? Mas não foi fácil a caminhada, a jornada da Flávia para ela se tornar essa peça tão importante da ginástica brasileira e mundial que ela é hoje, assim. Então, eu adoro essas histórias, sabe? Que quebram esse estigma de perfeição, esse estigma do que as pessoas acham que tem que ser, ou que o esporte tem que ser nesse padrãozinho. O esporte não tem que ser nada. O esporte tem que ser o que a gente for fazer que ele seja, né? A gente tem o poder de transformar esse esporte para realmente um esporte para todos, né? Assim, acho que a ideia é essa, que mais pessoas possam ser felizes fazendo ginástica ou outro esporte que querem fazer, né? E vai muito da gente que está dentro do ginásio, que vive essa ginástica, acolher, às vezes, esses corpos diferentes, né? Essas pessoas diferentes ali, para a gente ter essa diversidade que a gente tanto fala, né? Que a gente quer, mas que, às vezes, quando a gente vai para a vida real, a gente não está preparado para ter. É verdade. E o Ícaro estava querendo puxar lá, né, o início de sua carreira, e eu vou aproveitar o gancho para fazer isso, mas também fazer isso continuando o nosso assunto, porque na época ali que você começou, a nossa base da ginástica naquela época, ela era muito russa / ucraniana, né? E você ia assim, né, o fato de você ser negra, de você ser explosiva, era quase que uma direção contrária àquilo, e mais velha, né? E eu sei que foi difícil, enfim, por N conversas que eu já tive com as pessoas, eu sei que isso foi difícil para você, e até as pessoas lembram muito de você no PAN, de Winnipeg, mas para você conquistar esse lugar dentro da seleção, que tinha muito essa linha, essas coisas, primeiro o seu clube teve que te levar lá para a Austrália, você teve que mostrar o seu valor do bolso do clube no campeonato fora do Brasil, onde você foi campeã de solo no Canberra Cup, para então a seleção começar a olhar para você. A gente tem que ser honesto e falar isso, porque eu não gosto assim, né? As pessoas me acham um pouco polêmico, mas foi a verdade, né? Naquela época, você já tinha toda aquela ginástica, toda aquela explosão, tipo assim, mas cadê os resultados da Daiane aqui dentro, né? Do Brasil? Cadê? Não vinha, sempre era uma menina, né? Não, sem desmerecer as outras, mas a gente sabe que era porque tinha um caminho. Mas como assim você vai lá fora, né? Pelo clube, você foi lá fora e ganhou. Então, assim, tiveram que engolir a Daiane dos Santos e começar a botar a Daiane ali no meio das outras, né? Eu acho que era, Cedric, muito difícil para as pessoas. Primeiro, assim, em tão pouco tempo, eu chegar numa ginástica de tão alto nível, né? Porque eu entrei com 11, com 13 anos eu era da seleção. Juvenil já. Foi muito rápido. Eu já fui direto pro juvenil, né?
Eu cheguei já com 11, quando eu cheguei no União, eu tava com 12. E aí a minha ginástica começa mesmo, assim, a ficar volumosa. E essa ginástica, para entrar realmente em grandes eventos, quando eu entro no União, né? Porque o SEC, ele foi a minha base ali, né? Esse convite de abertura para ginástica. Mas eu me formei atleta com a Adri, com o Kiko, com a Mari e com a Sandra. Eles me fizeram ginasta. Então, acho que para as pessoas sempre era muito difícil elas compreenderem isso. E realmente teve isso. A gente precisou provar lá fora primeiro. E a gente não foi pelo clube, a gente foi pelo Brasil, né? Ali, eu fui campeã de solo e de salto em Canberra, né? E tinha, assim, meninos de várias partes do mundo lá e a gente viu o Brasil ganhou. Eu ganhei e o Lobo também. Foi eu e ele, nós dois ganhamos. E não tinha nem hino nacional. A gente teve que cantar a capela. Eu cantei pro Lobo e o Lobo cantou pra mim. Não estavam preparados para ver o Brasil no pódio, não tinha nem o hino. Não, a gente chegou lá com o pé na porta. As pessoas nem esperavam. Não era só no Brasil, né? Era fora também. E realmente precisou, a gente brinca assim, eu, a Adri, o Kiko, quando a gente conversa, que eu precisei ser 3 vezes melhor que as outras para entrar. É um fato, gente. É um fato, né? Ali, E aí eu vou num lugar mais profundo até, sabe? Essa é a vida da pessoa negra, infelizmente. Muitas vezes a gente precisa ser 3 vezes melhor que as pessoas para mostrar que a gente tem sim o direito àquela vaga, tem sim a qualificação para estar naquela posição que a gente está, né? Não é diferente no mundo de hoje, né? Óbvio, hoje a gente tem pautas raciais sendo discutidas, sociais, né? De gênero e tantas outras questões, mas a gente ainda está nessa saga, que as pessoas de baixa renda, as pessoas negras, as mulheres pretas, então, precisam ser 4 vezes, né? Porque ela está na escala da 4ª ali no mundo, melhor que outros, para terem o seu valor, ou terem a sua posição de direito, né? Ali. Assim, a gente quis muito esse lugar, a gente lutou muito pelo nosso lugar. A gente treinou na Romênia, a gente treinou na Espanha, tudo isso pela União, tá? Não foi a seleção que me deu esses treinos. Foi a União, foi vaquinha de muitos pais, de muitas pessoas, dos meus pais, muito empréstimo deles. E um acreditar de um sonho que era nosso ali. E que se realizou. Então, acho que é muito isso, sabe? É interessante, é muito bacana a gente falar. E você falou da polêmica, né, Cedric? Não tem como não falar da história do esporte do Brasil sem ser polêmico em algum ponto, né? Assim, isso que aconteceu comigo não foi diferente com outros atletas. A gente ouve tantas histórias, né, ali, não só na União, mas dentro da seleção, como tu falou, né, às vezes, a gente vê a nota e a nota não condizer com o que a gente achou que tinha que ser. Mas aí a gente vem naquele ponto, a gente não é o árbitro que está julgando, né? Porque o árbitro que está julgando, às vezes, viu uma coisa que a gente... Ou não viu uma coisa que a gente viu, entendeu? Então, tem muito isso. Mas que bom que a gente teve... Eu acho que a perseverança, sabe? E o sangue, o amor pela ginástica para a gente lutar pelo que a gente queria. A gente sabia muito bem o que a gente queria e a gente lutou constantemente para isso acontecer. E aí vem o Oleg, né? Que aí vem a cereja ali do bolo, completar nosso bolo, que foi um cara que acreditou em mim desde o começo. Ele foi me buscar, né, lá no União. O Oleg, cada ginasta que passou por ele, principalmente nesse primeiro momento de seleção permanente, ele escolheu. Eu fui escolhida por ele para estar lá, sabe? Então, acho que, assim, foi muito bom ter essas pessoas que acreditaram junto comigo e a gente fez essa dúvida das pessoas se tornar uma resposta positiva. Será que vai ser? Será que merece? Será que tem condição? Será? E eu admiro o Oleg também, porque o que eu sei é que ele quando foi para entrar para o Campeonato Mundial, quando você foi campeã, ele falou que a Adri tinha que entrar com você, né? Isso foi de uma grandiosidade assim, enorme da parte dele, né? Valorizar a pessoa que de fato te formou. O Oleg te lapidou, mas quem te formou tinha sido ali o União, né? A Adri, o Kiko, né? Eu falo, sabe, que eu fui formada por mãos brasileiras, eu fui lapidada pelas mãos ucranianas do Oleg, ali, junto com a Nádia também. Assim, é muito legal essa posição dele, sabe? Muito generoso da parte dele, assim. Pena que as pessoas não viam muito esse lado dele de generosidade, sabe?
quando a gente teve esse momento, ele disse para a Adri, ele falou, você tem que estar lá com ela, você é a treinadora dela. E foi incrível pra gente, né? Porque foi o trabalho que a gente construiu durante aqueles 9 anos ali da minha vida dentro da ginástica. A gente construiu e ele lapidou. E ele não se sentiu envaidecido de querer ele estar ali, sabe? Foi essa humildade dele de dizer, não, esse lugar é teu, vai lá, sabe? Foi muito legal. Assim, acho que foi uma valorização pro trabalho dos treinadores brasileiros. Uma coisa que muitas vezes as pessoas, e até me deixa um pouco chateada, sabe? Esquecem do que ele fez. E ele fez, gente. É verdade, ele mudou a ginástica do Brasil. É verdade. A gente vive hoje uma ginástica que é um modo construído, que foi, como vocês falaram, esse modelo que era muito da ginástica lá atrás, russo, ucraniano, e hoje foi mudado com esse método brasileiro que ficou sensacional, adaptado, sabe? Mas é muito importante ressaltar também construído com as mãos deles também, né? Do Oleg, da Nádia, da própria Irina, né? Que hoje está aqui. De tantos estrangeiros, principalmente russos e belorussos, que passaram aqui, né? Eu acho que foi de extrema importância, Daiane, porque eu acho que eles trouxeram todo o conhecimento técnico que a gente precisava, que faltava, e acho que até o Liu Qin, ele trouxe isso também, mesmo muitos anos depois, né? Agora em 2018, quando ele veio, agora, né? Eu falando como se tivesse pouco tempo, mas minha cabeça está fresca ainda. Mas 2018 e 2019, que ele trouxe mais técnicas, eu acho que o nosso ponto forte foi, neste momento, acho que o Brasil ele está num ponto que ele construiu a própria escola de ginástica com essas bases que a gente teve. Porque o Oleg veio, ele trouxe técnica, mas o Oleg ele não sabia como funcionava o Brasil, o brasileiro, sabe? Assim, tipo, o churrasco, a família no final de semana, sabe? Essa coisa. E eu acho que hoje a gente tem esse equilíbrio. As meninas, por exemplo, elas estão lá, elas estão concentradas, de certa forma, né? As 5 que estão lá, mas elas têm uma vida social, elas têm a técnica, elas têm a concentração, mas elas têm essa brasilidade que é nossa, entendeu? A gente é um povo mais caloroso, um povo de mais convívio, né? E eu acho que foi importante eles terem vindo, ter trago a técnica, e eu acho que foi importante também eles terem ido, sabe? Agora que a gente está assim, foi que a gente encontrou, acho que o nosso caminho, sabe? Eu vejo a gente no caminho da escola da ginástica brasileira. Eu acho que tu falou super bem, é muito isso, assim. Eu só acho um ponto que eu discordo. O que a gente viveu lá atrás, quando seleção permanente, era o que existia na ginástica naquela época. Esse formato, né? Por exemplo, desde que entrei, como eu entrei mais velha, quando eu fui para Curitiba, eu tinha 18 anos, eu já namorava, né? Tinha meu namoradinho ali. Eu tinha uma liberdade maior do que as meninas mais novas, né? Ali. Só que a gente estava no momento onde a ginástica estava passando por uma transição muito, muito diferente, né? A gente tinha um modo parecido com o modo que a gente tem agora com a seleção. De tempos em tempos a gente tem camp, né? E aí a gente junta as meninas e treinam. Não é igual você treinar todo mundo junto. Não é igual. Quando a gente treina todo mundo junto, na mesma condição, no mesmo lugar, com os melhores treinadores, você está dando o quê? Equidade. Concordam? Não é todo o Brasil que tem isso. Não é todo lugar que tem isso. Isso para a gente foi muito importante para a gente entender. A gente nunca tinha conseguido chegar nesse patamar de levar 6 meninas. Atenas deu para a gente um posicionamento que o Brasil é feito de mais de uma atleta. Porque até então ela era feita de uma ginasta, sempre. Certo? Que se destacava, que era um grande nome. Então, eu acho que trouxe essa equidade para a gente de todos terem a mesma posição do treinamento igual. E a gente vivia um regime muito diferente, porque a ginástica do mundo evoluiu. O regime que se vivia lá atrás, principalmente com as mais novas, era um regime mais militarista, sim, né, gente? Mais fechado, que as meninas estudavam lá, mas hoje as escolas elas estão um pouco mais abertas a esse modo, né? A gente precisava daquele momento, até porque aquele momento era tudo que a ginástica tinha no mundo. A grande maior parte do mundo treinava daquele formato. Eu fui para Deva, era assim, na Romênia.
A gente foi para a Ucrânia, era assim. A gente foi para a Rússia, era assim. Eu fui para a Espanha, era assim. Então, Nos assim, Estados Unidos era assim, Estados né? Unidos, Vai saber depois, mas era assim. esse formato onde você precisava ter as meninas mais reclusas para você conseguir, acho que criar essa consciência de um todo. Entendeu? E aí a gente tem esse modo, que é um modo mais rígido, e que a ginástica vem ao longo dos anos evoluindo. No caso do Oleg, uma coisa que eu acho que talvez vocês não soubessem, se você não estava no ginásio, você podia fazer o que você quisesse. Desde que você rendesse no ginásio, não tem problema para ele você namorar, você sair, você ir no cinema, você ver tua família. Você vai estar na segunda-feira, 8 horas da manhã na linha? Você vai render? Tudo bem, você pode. Mas será que uma menina de 13 anos tem maturidade para fazer isso? Sozinha? Entendeu? Então, era um processo que a gente viveu naquele momento ali, que foi necessário. Óbvio, dentro da seleção permanente, a gente teve muita coisa que não foi legal. E que, graças a Deus, a gente tem corrigido ao longo dos anos o que não foi legal. Mas o resultado que a gente tem hoje é graças àquele momento de seleção permanente. Foi um divisor de águas na ginástica brasileira. Eu concordo com você. Essa ginástica que a gente tem hoje, aonde os brasileiros aprenderam, porque a gente é um país muito novo. A gente aprendeu a fazer ginástica. E a nossa ginástica ficou melhor. A gente fazia muito intercâmbio para fora do Brasil. E a gente entendeu que melhor que a gente ir para fora era a gente trazer esse pessoal para cá, para dentro. A gente ia dar acesso a mais pessoas, né? Ia ser mais acessível para a gente conseguir trabalhar constantemente, diariamente com essas pessoas. Aprender com elas e depois a gente conseguir trazer este olhar para o nosso olhar. Isso fez a ginástica brasileira ser o que ela é hoje. Eu concordo com você. Eu acho que foi, né, o Ícaro, não sei se eu ia falar, mas eu acho que foi importante. Sim, eu acho que a gente teve esse boom. Só que eu acho que o mundo também todo evoluiu. Hoje não é um sistema que é usado mais. O mundo todo evoluiu. Eu acho que não tem como voltar atrás, sabe? Porque foi muito importante. Mas as coisas também foram negativas, hoje elas não são coisas que são ignoradas mais, né, Dai? Assim, eu acho que foi bom que a gente chegou no equilíbrio, eu achei. Na época já não tinham que ser ignoradas, mas era naturalizado. Porque, como a gente falou, que bom, outro dia eu estava falando sobre isso com as meninas, com a Jade, com a Bruna e com a Alê. A gente estava falando disso, né? Do que a gente viveu lá atrás e de como é hoje. Graças a Deus a gente teve uma evolução, não só na ginástica, mas no mundo esportivo. De um ambiente mais seguro para todo mundo. Olha quantas pautas seríssimas a gente teve dentro da ginástica. Que não é diferente do que a gente vive no mundo fora do ginásio. A gente não está blindado disso. A gente precisa criar esse mundo, a gente precisa criar esse ginásio seguro, confortável, respeitoso, excelente, e não errar como a gente errou lá atrás. Eu acho que nem eu vou citar o Chico mesmo. Ele tem um respeito e uma amizade com as meninas que é incrível. Eu sempre tive um respeito e uma amizade muito grande com meus treinadores. E uma troca de confiança que ia além, que as pessoas às vezes não entendiam. Eu vejo que o Chico tem isso com as meninas hoje. E eu acho incrível. Muitas pessoas não acreditavam em amizade entre treinador e ginasta. Vai perder o respeito. Não vai perder o respeito. Vai ganhar admiração. Pois então, é diferente, porque assim, às vezes você tinha medo do treinador naquela época. Você não tinha respeito, você tinha medo. Eu sempre tive, e eu acho que talvez porque comecei mais tarde, talvez tinha essa compreensão também. Um respeito muito grande, uma admiração pelos meus treinadores, todos eles. E eu vejo esse brilho no olhar das meninas com o Chico, e eu fico tão feliz com isso. Porque eu acho que, assim, não tem gratificação maior do que o teu atleta reconhecer o teu trabalho. Dai, Você é importante, né? Naquele processo todo ali. O Cedric costuma usar uma frase aqui que eu acho que é muito interessante, vou replicar ela, na verdade, que ele, 3 pessoas têm que querer para acontecer a ginástica, né? O técnico, o aluno e os pais, né? Mas o que eu acho que é muito legal também, assim, considerar nesse aspecto,
de uma forma geral, do que a gente está falando aqui agora, é que, assim como na vida a gente tem fases, né? A gente é bebê, depois criança, depois jovem, depois adulto, e por aí vai. A ginástica também, aliás, o esporte também é assim. Então, lá em 1999, quando você estava prestes a disputar a Unipeg, a gente não tinha realmente a estrutura que a gente tem hoje para a gente entender o que é ideal. Então, eu acho que a gente não pode comparar o que existiu com o que existe, porque era diferente, não tinha treinadores, o Chico nem sequer sabia de ginástica, a gente tinha que importar a gente de fora. Hoje, graças a Deus, a gente já tem um volume maior de pessoas entrando para o esporte, pessoas conseguindo lecionar o esporte, e aí a gente muda de fase, né? A gente envelhece com o esporte também e fica uma coisa melhor caracterizada. Eu acho que é assim com tudo, com futebol, na década de 20, quando, né, os grandes eventos de futebol começaram, a gente também não tinha, não existia isso, né? E esse processo de amadurecimento, ele é universal, tanto que a própria FIG, ela atualiza o código de pontuação a cada 4 anos, a cada início de ciclo, porque a própria confederação, a própria federação entende que alguma coisa mudou, a gente precisa de evoluir, ou exageramos nisso, a gente precisa de reduzir, e acontece essa adaptação. Então, eu acho que é aquele ditado, né? Vocês engatinharam para hoje em dia as meninas conseguirem correr, né? Mas é um trabalho muito bonito, mas que passou por processos mesmo. Mas eu acho que o processo, assim como o Cedric falou, de amadurecimento é isso, né? É que nem quando a gente é pai, né? Eu vejo assim, eu não sou mãe, mas eu vejo pelos pais. A gente faz coisas, às vezes, que a gente erra com o nosso filho. Com o primeiro filho, né? E quando a gente vai no segundo filho, a gente faz diferente. Porque a gente não quer errar daquele jeito, né? Com aquele filho. Eu vejo o processo, não só com a ginástica, mas com o esporte do mundo, mais ou menos nesse ponto. Assim, a gente teve coisas que eram muito inaceitáveis. Já deviam ser, como o Cedric falou, naquela época. Só que era normal isso. Ninguém via, tipo assim, absurdo, né? Eu acho que o Brasil tentou copiar o que funcionava na época. Era tipo, o que funciona lá? É que o mundo era, Cedric, o mundo era assim na ginástica. E aí, o que eu acho, assim, uma coisa que a gente colaborou muito, eu acho, é trazer uma alegria que constantemente a gente tentava trazer para a ginástica, sabe? Hoje mesmo você vê o jeito do Chico, tipo, é um garoto, né? Você vê ele falando, ele tem uma sabedoria, mas ao mesmo tempo ele tem essa energia do brasileiro, sabe? De acolher, de abraçar, da alegria, que precisa no esporte. A gente precisa ser feliz no esporte, não pode só mostrar tristeza. Pô, a ginástica é só tristeza, só coisa ruim. Não. Pois é. O mundo, hoje, a gente vai o mundo tá junto com a gente. Parece que antes a gente estava sozinho, né, em alguns pontos. Então, essa corrente de não aceitação global em todos os pontos fez com que a gente mudasse coisas que são necessárias, não só dentro do esporte, mas fora. O esporte é uma bandeira que mostra e pode dar o exemplo do que se pode fazer diferente, né? Ali, uma bandeira muito corajosa, muitas vezes, de mostrar o que é diferente, sabe? E de reconhecer, que eu acho que a gente tem que reconhecer mesmo. Isso aqui não foi legal lá atrás, isso aqui é inaceitável, não vai voltar, não vamos retroceder. Pelo contrário, vamos continuar progredindo como a gente tem feito. E essa progressão tem muito a ver, eu acredito, com esses novos treinadores se formando. Né? A gente tem usado o nome do Chico porque como uma grande referência para mim dessa nova geração, assim como o Ingrid é também, né? Dessa nova geração aí que vem vindo muito forte. Tem uma relação muito próxima com seu aluno, né? Então, isso é interessante, Dé, porque a gente mudou a referência. A referência agora é o Chico, que é mais humano, que é mais próximo, né? Eu lembro dele contando... eu lembro dele contando, por exemplo, uma coisa, quando a Rebeca fez a cirurgia, acho que a de 2019, que daí ela foi pedir um pastel de chocolate para ele. E ele comprou o pastel de chocolate e levou para ela. Me falem que mundo que isso ia acontecer naquela época, né? Pois é. E como negar, né, um pastel para uma criança? Não, pois é. Mas sabe o que é mais louco, Ícaro? Negavam. Era normal isso. Que bom que a gente entendeu que a ginástica, o que eu vejo assim,
E até eu consigo entender porque as pessoas têm essa visão. Porque tudo que aparecia da ginástica era tão negativo. Não pode comer, não pode sair, não pode se divertir. Beber água. Não pode beber água. Pô, que coisa chata esse esporte, né? Que não pode fazer nada. Não era tudo bem assim, óbvio. A gente tinha um controle com a água, com certeza, né? Tinha um lance de que a água deixava a musculatura mole. Pelo contrário, né, gente? Se a gente não beber água, a gente vai morrer de desidratação. A gente precisa da água para o sangue, né? Filtrar, para irrigar os órgãos, para viver. Mas era o que a gente tinha lá atrás. E hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que hoje vai chegar o fisiologista para o treinador e falar assim, deixa a menina beber o tanto de água que ela quiser no meio do treino dela. Você tocou num ponto crucial, Cedric. A equipe não multi, inter, eu falo. Porque ela já era multi na minha época. Porque na minha época já tinha físio, já tinha massoterapeuta, já tinha nutricionista, já tinha psicólogo. A gente não tinha preparador físico, alguns não tinham, né? Vieram hoje com essa demanda que precisou aumentar dessa equipe. Mas hoje essa equipe ela é interdisciplinar. Ela anda todo mundo no mesmo compasso ali. Um depende do outro. O treinador depende do preparador físico, que depende do físio, que depende do médico, que depende da nutricionista, que depende da psicóloga, que depende das famílias, né, como vocês falaram, que depende da coordenação técnica. É tanta gente envolvida para a gente ver esses resultados maravilhosos, né? A gente subir no pódio nos Jogos Olímpicos e no Mundial, que a gente não tem noção. Só que não é só uma equipe multi, é uma equipe inter, aonde eu, dentro dessa equipe, entendo que o trabalho do outro é muito importante. Que esse trabalho ele é tão importante quanto o trabalho que eu faço como treinadora, ou como médico, ou como coordenadora. É um espaço onde eu respeito o espaço do outro. E esses espaços respeitados e interligados fazem com que os atletas tenham o melhor potencial dentro do ginásio. E, claro, uma maior felicidade também, como a gente tem visto. Com certeza. Nossa, esse espaço hoje ele é muito importante porque realmente, né, a opinião desse profissional que está trabalhando, ela é respeitada, porque ele está fazendo o trabalho dele nesse ponto, né? Antigamente até o próprio treinador, assim, não era a realidade, né? Já era uma realidade um pouco diferente. Por ali de 98, 99 já foi diferente para 2004. Mas o treinador fazia muita coisa, ele era psicólogo, ele fazia preparo físico, né? Hoje, por exemplo, lá no COB a gente tem, né, o Leonardo, que é o preparador físico, o Chico dá o treino, mas tem a Márcia, tem muita gente envolvida, e que bom, né, que evoluímos nesse ponto também, né, da equipe interdisciplinar, né, dela acontecer e melhorar também, isso é muito importante. A gente tem hoje uma Jade que nem fala mais em parar. A Jade, hoje ela falou esses dias, tipo assim, depois que eu tiver filho, eu posso ter filho e continuar, tanto de menina que fez isso, tanto de ginástica. Exatamente, engraçadíssimo isso, né? Porque se a gente fosse pegar a Jade pós-Pequim, já a história já era diferente, né? Ela já não tinha essa visão. Tanto que ela não foi para Londres, né, gente? Ela foi depois, quer dizer, foi depois, assim. Agora eu fiquei confusa. Ela não foi para Londres. Não foi no evento teste, né? Que agora eu fiquei confusa. Foi no evento teste. Foi. Ela disputou o evento teste, mas nas Olimpíadas não teve uma questão burocrática e não participou. Assim, como vocês falaram, assim, toda essa conexão respeitosa da gente entender que a gente precisa de muitas pessoas de mãos dadas, querendo esse mesmo objetivo da melhor forma possível, uma forma humanizada, é o que vai fazer as coisas acontecerem, sabe? Da gente ter meninas novas entrando na ginástica com alegria, e meninas que já estão ali mais maduras também com alegria, com saúde, sabe? Dentro do ginásio, e a gente possa ter mais Oxanas, né? Mais Jades ali, meninas que são incríveis, que são referências para novas gerações, dividindo esse espaço, né? Ali da gente ter esse momento onde ginastas já estão consolidadas, né? De renome, trazendo esse momento novo de renovação e participando conjunto disso.
Isso é muito especial, gente. E isso é o resultado de tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? Eu fico feliz, o Dai e Ícaro, né, que a gente evoluiu nesse ponto, assim, mas eu quero trazer um outro ponto que é uma crítica, assim, eu queria até saber a opinião de vocês dois, assim, né, que a gente evoluiu como seleção, a gente evoluiu com resultados, isso é inegável. Hoje eu considero que a gente tem uma escola de ginástica, mas eu acho que a gente ainda não evoluiu no sentido de dar a mão para novos clubes barra treinadores, assim, meio que fora da caixinha. O que você sofreu com o GNU lá em 98, porque o GNU não tinha uma grande ginasta, o GNU foi ter uma grande ginasta com você. E não tinha, tipo assim, a Daiane foi algo que não tinha como ignorar dentro do Clube GNU. O Clube GNU teve que ser aceito, teve que entrar dentro do sistema. Enfim, eu acho que infelizmente, isso é uma coisa que, na minha opinião, ainda se perpetua hoje. A gente hoje tem Flamengo, a gente tem o Sejin, que ainda bem que conseguiram colocar o Roger lá de novo, porque se não conseguissem colocar o Roger, eu acho que ia ter ia ficar um buraco ali em Curitiba. Mas a gente tem Sejin, GNU, Flamengo, e aí a gente tem o Pinheiros também, que construiu que começou também a construir uma história, assim, né? E não era... na época que você foi para o Pinheiros, por exemplo, o Pinheiros não tinha produzido uma grande, assim, né? Uma grande ginasta nesse nível, de ir para um Mundial, de estar dentro de uma seleção. Hoje já é diferente. Então a gente tem esses 4 pontos, mas o Brasil, ele é enorme. E a gente não tem, então, assim, ainda acontece muito, eu vejo, e eu estou falando isso com propriedade, porque eu vou para os campeonatos de base, e eu arbitro os campeonatos de base, eu vejo meninas talentosíssimas, ótimas, lá na mão da treinadora lá do Nordeste, e aí, de repente, no outro ano, ela está dando essa menina para outro lugar, porque a menina não tem oportunidade. Cadê a gestão, não seja lá quem for, seja CBG, seja quem for, dando a mão para essa treinadora e botando, você vai ficar com essa menina e a gente vai te ajudar a desenvolver ela. Porque na hora que faz isso, Dai, na minha opinião, você não está desenvolvendo só a menina, você está desenvolvendo o treinador, que é o mais importante. A menina, ela pode parar na semana que vem, no outro ano ela pode arrumar um namoradinho e não querer mais saber de ginástica. A criança, ela passam muitas crianças, passam muitos atletas na vida do treinador. Quem fica é o treinador. Então, assim, isso eu acho que é o ponto crucial. Tem uma conversa do Chico a respeito de que isso vai ser diferente, assim, agora esse ciclo, mas até este momento ainda a gente ainda tem uma caixinha da ginástica, sabe? Isso me deixa, eu acho muito triste, sabe? Para nós. Assim, E eu sabe? vou, antes de você responder, Dai, eu vou sensibilizar esse tópico ainda um pouquinho mais, que a gente ainda perde muito dos nossos grandes nomes e das pessoas que a gente fabrica aqui para produzir mais talentos do Brasil para o exterior, né? Eu não vou levantar exemplos, não, mas não é difícil de lembrar o tanto de brasileiro que formou aqui, conseguiu desenvolver aqui um trabalho muito legal e foi embora porque acharam melhores oportunidades lá. Então, não é uma pergunta que eu estou fazendo, é só uma colocação, mas eu acho que além da gente valorizar e criar mais espaços e tornar esses espaços mais fortes para receber e criar atletas, a gente também tem que valorizar a carreira dos treinadores melhor, para que eles consigam se manter aqui dentro de uma forma que seja financeiramente mesmo viável para eles, porque eles não precisam mesmo de procurar uma oportunidade lá fora. E aí a gente acaba não perdendo nossos talentos, também a gente acaba não descaracterizando o que a gente demorou tanto para caracterizar, que é essa escola brasileira. Eu concordo com vocês dois, meninos, nos 2 pontos, assim. Eu acho, falando primeiro dos treinadores, muito interessante a gente ser um país hoje que exporta treinadores. Porque isso mostra a grandiosidade que chegou à ginástica brasileira. A gente é hoje um dos países que fomenta treinadores no mundo. Se esses treinadores estão sendo chamados, é porque eles são muito bons. Então, o produto que a gente está construindo aqui é muito bom. O problema é que a gente precisa repor esses treinadores que estão indo para fora. Por todos esses motivos que você falou, eles acabam não ficando, às vezes, no Brasil. Falta de valorização. E não estou falando só da valorização financeira, né? Com salário digno de um treinador
medalhista, campeão, né? Ali, que se dedicou tantos anos para o esporte. Mas eu estou falando até dessa valorização, de reconhecimento, de falar sobre essa pessoa, né? Desses treinadores que hoje estão fora. Quantas ginastas sabem, conhecem os nomes? Quantas hoje? Quem lembra? Então, eu acho que é muito isso, sabe? Da gente não esquecer e valorizar também nesse ponto. E financeiro, porque ninguém consegue pagar Exatamente. com o coraçãozinho, né? Com amor, óbvio. A gente quer, precisa de dinheiro. Então, isso é muito importante. E aí, pegando já o gancho da questão que o Cedric falou, o Brasil é um país muito grande para a gente ficar só no sul e sudeste. Vamos falar a verdade? A gente precisa ampliar para norte e nordeste. A gente tem muito talento, né? É um desafio, meninos, isso, porque por ser um país muito grande, não é barato, né, fazer isso. Mas é muito importante, é muito necessário. Hoje, na nossa época, tinha a Merli, que era uma menina de Natal. Foi uma ginasta muito boa. Ela só não foi para os Jogos Olímpicos porque ela acabou sofrendo uma lesão muito séria no fêmur, né, ali. Mas ela era incrível, né? O Andrade, que a Rebeca treinou, ela foi a primeira a fazer. Ela treinou naquela época lá. Que é pirueta e meia agrupada, né? Suca com pirueta e meia. No solo, duplo com meia, e ela foi também a primeira brasileira e uma das primeiras no mundo, né, naquela época, a fazer o Amanar também no salto. Sim, ela era ótima, uma potência. Era de Natal, gente. Como que ela chegou lá? Quando o Oleg foi chamar a gente, ele não pegou só a lista do brasileiro. Ele foi nos ginásios ver as meninas, tá? A gente tem um país muito grande pra gente só ficar dos clubes. Como você falou, a gente tem hoje uma Andrés que treina na União. Veio do Pará. Então, é isso que meu ponto, porque a ginástica, ela chegou nesses lugares, Dai. A ginástica chegou lá em Pernambuco, no Belo Salto. A ginástica chegou com o Ulisses lá no Pará. Só que ainda, sendo bem honesto, eu gosto muito de ser honesto, e claro, ainda não vi alguém dando uma mão e uma oportunidade para o Ulisses. Então, ele tem que pegar a Andresa e mandar ela para a Adri. Que bom para a Andresa, tipo, sabe? É ótimo para ela, mas o Ulisses perdeu a matéria-prima melhor que ele tinha, que às vezes ia ajudar ele a desenvolver e passar para o próximo estágio de treinador, ter uma menina que sabe, que fomentasse a ginástica lá, e a mesma coisa a Clarissa, treinadora do Belo Salto, a menininha que ficou, acho que em 6º lugar, Daiane, ela é um primor, a menina, eu falei para ela, Ícaro, eu falei para ela, chamei Clarissa, peguei ela lá e falei, olha, a sua atleta é muito linda, não dá ela para ninguém, tenta ficar com ela e tenta desenvolver com ela, tenta fomentar, porque uma hora você vai ter que aparecer, sabe, vai ter que, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que aparecer uma Daiane lá no Belo Salto para eles, sabe, para todo mundo... Desculpa, mas para engolir, sabe, botar ela dentro da caixinha também, do sistema, é difícil demais você ter que acontecer algo extraordinário, sabe? Acho que a mão podia ser dada, sabe? Sim, eu acho que uma das coisas que ia ajudar muito, talvez, é a gente ter essa visita desses grandes treinadores, como Chico e Irina mesmo, nesses lugares, sabe? Visitar lugares diferentes de sul e sudeste. Ir para norte e nordeste e visitar os ginásios que a gente tem de ginástica. E não só visitar, mas capacitar as pessoas ali. Porque, às vezes, o que falta é a gente conseguir ter essa continuidade, né? Você falou do Ulisses, mas a gente precisa de alguém preparado na base para conseguir chegar nesse ponto, entendeu? Essa escola de treinadores que a gente está falando, ela tem que fluir no Brasil inteiro igual. A gente tem que conseguir. Falta um programa, né, Daiane? Acho que falta um programa. Falta um programa de... a gente precisa dividir essa sabedoria, abrir para que mais pessoas tenham acesso. Não é trazer para sul e sudeste. É transformar norte e nordeste. Dar uma oportunidade de olhar para norte e nordeste e construir lá. Mas a gente precisa construir desde baixo.
para até chegar em cima, entendeu? Estruturar tudo. Essa equipe que a gente falou aqui precisa lá também. Concordam? Eu concordo. Eu vejo, inclusive, que a CBG está trabalhando isso um pouco. Ainda é um pouco embrionário, né? Eu acho que só o fato da CBG estar abrindo o leque de competições, não só a GA, mas as outras ginásticas também, né? E levando mais competições para João Pessoa, para Aracaju, né? Manaus teve Nacional de Ginástica Rítmica ano passado. Eu acho que isso também já é um início, sabe? E é aquilo que eu falei num comentário anterior, é tudo um processo de amadurecimento, daqui a pouco vai ser adulto, mas essa questão específica do treinador, ela tem que ser primordial, assim, antes até do evento, porque se não tem ninguém para peneirar alguém, para descobrir aquele diamante ali, o diamante não vai existir. Acho que não é nem só descobrir e trabalhar esse diamante, lapidar esse diamante. Porque quando o diamante, para ele aparecer, você tem que tirar da pedra bruta, né? Então, assim, o que falta... a gente teve uma unidade do Brasileirinhos lá em São Luís durante 8 meses. Em 2 semanas, a gente encheu as 250 vagas. A gente tinha uma fila de espera de 100 crianças. Sabe? O que falta é oportunidade. A oportunidade como um todo. Às vezes, de pessoas juntas com o Ulisses ali, para continuar formando, porque só ele sozinho não vai conseguir fazer esse trabalho. Porque deve ter volume de criança. Gente, eu falava, gente, olha quanta criança maravilhosa, talentosa, sabe? Fortinha, pronta já. É só a gente lapidar no ginásio agora. Mas a gente é um país muito grande e muito desigual ainda, sabe? Eu acredito muito na força do social para isso. Para tapar esse buraco, sabe? Que a gente tem. Hoje a CBG tem um projeto muito legal da Caixa e que pode se fazer isso, entendeu? Construir ginastas, construir treinadores, levar essa oportunidade de descoberta, de visibilidade para esses lugares que estão fazendo grandes ginastas, como vocês falaram. Só que a gente não vê essas ginastas sendo feitas, a gente não vê essas ginastas. E muita gente, por a gente não ver, elas se perdem. Ou elas acabam saindo dos lugares onde elas residem e vêm para o sul e sudeste, né? Que é o que acontece. E Daiane, e nem sempre dá certo, sabe por quê? Porque o que acontece? Assim, é um outro ponto de vista. Essa menina, ela estava lá, ela ficou lá sendo criada na casa dos pais, naquele clube, com aquele treinador, aquele treinador conhece, sabe? Nossa, hoje, só de olhar, hoje fulano não tá bem, hoje eu vou trabalhar mais isso e aquilo, e de repente ele vai para um lugar completamente diferente, uma outra cidade, um outro clima, um outro treinador, que pode ser que não deu certo, e assim, grandes vezes, né, por grandes vezes não deram certo. A própria seleção permanente, quando teve esse êxodo das meninas para lá, eu sei de muitas meninas que eram sensacionais nos clubes e que lá também não conseguiram se adaptar, e a mesma coisa acontece hoje de um clube para outro clube. Então, isso mostra também a importância desse treinador continuar o trabalho, sabe, com essa ginasta também, sabe? E essa referência, né, Cedric, que essa ginasta vira para as outras ginastas, ela continuando no seu estado. Sempre é mais fácil, depois que você faz a primeira, ela tá ali, ela engata, a outra de trás aprende os negócios muito mais rápido, e quando você pega e tira essa também... Não, é aquele olhar palpável, né, ali. Eu tô vendo ela no ginásio. Eu tô vendo o sonho que virou realidade ali na minha frente. É diferente de você imaginar, sabe? É real. Você consegue ver. Ela veio da mesma cidade, do mesmo lugar, com os mesmos treinadores, da mesma condição. Isso mostra para as outras ginastas, os outros meninos e meninas dali, que é possível para eles também, estando ali, né? Que a gente pode fazer esse trabalho ali. Mas, como eu falei, eu ainda vejo uma desigualdade muito grande, né? De oportunidades num todo, sabe? De visibilidade, de investimento, muitas vezes, que precisa ter um investimento maior do que a gente tem hoje, né? Na região sul e sudeste.
Porque o Brasil é muito grande, mas ele é muito desigual. Como você falou, não vamos tapar o sol com a peneira. É uma realidade. Talento não falta. Material humano, tanto para a gente construir esse treinador, quanto para construir esse atleta que a gente tanto quer, né? Não falta, assim. E eu acho que devia ser construído nos locais mesmo, né? Assim, é um desafio, né, gente? Como a gente falou, assim, é muito mais fácil para a gente falar do lado de cá do que quem está no olho do furacão ali, né? Que vai ter que resolver esse grande enigma, né? De como vamos fazer isso? Qual será? Esse quebra-cabeça, né? Qual é a pecinha que tá faltando ali pra gente montar esse quebra-cabeça e ele ficar lindo de ver, né? Pra gente botar na parede aquele quebra-cabeça ali. O Diogo quebrou a caixinha também. Vou lembrar que o Diogo, porque o Diogo foi... Entendeu? É isso que eu tô falando, Dai, porque a gente tinha um ginásio que o Diogo treinava, que não era um bom ginásio, mas o Biscalquinho, ele conseguiu tecnicamente, dentro daquelas condições físicas, né, e infraestruturais que não eram boas, mas ele fez um trabalho que teve que foi, né, que entrou, que foi aceito, e aí ele melhorou as condições do ginásio dele, entendeu? Tipo, ele, sabe? Então, assim, foi uma coisa que conseguiu caminhar junto, assim, era meu sonho para ginástica hoje, acho que é esse, sabe? Esse treinador que está lá no ginásio, que não é a melhor infraestrutura, mas que ele sabe, que alguém dê a mão para ele, que convoque ele para os camps de base que tenham, sem pensar na menina, pensando, olha, ele vai estar aqui com essa menina, e aí ele vai melhorar, ele vai voltar, ele vai continuar formando, uma hora esse ginásio vai melhorar, e a condição técnica vai melhorar, e ele vai começar a ser uma fonte de produção também, porque é isso que está faltando, a gente tem, né, a gente tem poucas, né, a gente tem a caixinha, assim, a gente precisa sair dela, sabe, quebrar ela. É como a gente falou, a gente precisa sempre de muitas ginastas, né? A gente precisa procurar e ver em lugares diferentes. Mas não tirar essa atleta, né, desse treinador, desse local, mas sim trazer essa estrutura para o local. Que a gente falou, a visibilidade, a capacitação para os treinadores, para o grupo técnico ali, a governança, né? Porque não é só o treinador e a ginasta, é uma governança que precisa ter ali, bem estruturada para as coisas fluírem também. Né? Essa gestão tem que estar bem equipada para a gente conseguir fazer. Você citou super bem o Dani, né? E o Diogo, nossa, gente, tiraram leite de pedra ali, né? É porque o Diogo é um super talento, né? E foi fechamento total com o Dani. Porque quando a gente vê as condições do ginásio, realmente eram muito precárias. Eram muito precárias. De uma ginástica que já tem o nome que tem no mundo. De uma ginástica que já tinha um campeão olímpico, gente. Exatamente. Não era o Diogo, mas tem um campeão olímpico, já tinha um campeão olímpico, entendeu? Então, é que tem que dividir para mais pessoas. Como eu falei, sempre é muito mais fácil para a gente que está do lado de cá falar. O difícil é a gente conseguir encontrar uma solução para isso. O Brasil é um país enorme. Né? Ele é a junção de muitos países, gente. Então, é muito trabalho, assim. Mas a gente tem que começar. Eu acho que já se começou o trabalho. Porque eu estou super bem, né? A gente já está caminhando, ele está engatinhando para essa construção. O que a gente deseja é que a gente possa ver mais pluralidade, mais diversidade de regiões, né? De rostinhos novos. Tanto na atuação ali dentro do ginásio como atleta, também como treinador e como equipes também, né? Diferentes. É muito legal. Exatamente. Os outros estados serem valorizados, proclamados ali, né? Dentro, ganhando essa notoriedade, essa visibilidade que merecem também. Dai, tô sem palavras aqui, viu? Quando a gente fala de ginástica, vocês estão falando de mim. Tá? Porque é muito legal. Eu adoro, óbvio, né? A minha história eu amo. Mas a minha história faz parte da história da ginástica. Sabe? Como vocês, o meu sonho não é diferente do de vocês. Eu quero ver ginástica no Brasil inteiro. Isso, para mim, é o mais importante. Quando as pessoas falam de legado, esse é o legado. É muito legal a gente falar das nossas vitórias, das nossas conquistas, sabe? Mas, graças a Deus, eu tenho essa valorização das pessoas. As pessoas sabem, sabe? Elas valorizam. Pô, eu tive
mais uma vez eu tive essa prova na semana passada, no meu aniversário, sabe? Inúmeras mensagens, inúmeras declarações, foi lindo, sabe? Eu me sinto muito amada, muito querida, muito respeitada, né? Assim, e falar disso que a gente falou, para mim, é muito importante. É mais importante, sabe? Do que... Porque a gente fez isso. Isso que a gente falou vai continuar esse trabalho que foi feito lá atrás. Se a gente não tiver isso, meninos, que a gente conversou durante esse tempo, que foi super rico, foi uma conversa deliciosa, eu amei estar aqui com vocês, é o futuro da ginástica. Se isso não acontecer, o que valeu tudo aquilo que passou lá atrás? O maior legado que a Rebeca deixou para a gente, eu já falei isso também, o maior legado que a Rebeca deixou para a gente foi esse movimento e essa paixão pela ginástica que o Brasil está hoje. Hoje o brasileiro está comentando sobre ginástica, igual ele comenta sobre futebol. Eu fui jogar vôlei de areia na quadra, cheguei lá, o povo estava vindo para mim, Cedric, aquela nota lá que não sei o quê, foi muito difícil. Falei, gente, vocês estão mesmo querendo discutir ginástica nesse nível, né? Xingando o juiz agora e dando opinião em quem tinha que estar na seleção, quem não estava. Então, ela chegou nesse nível. Para mim, isso é um legado e a gente tem que aproveitar esse legado, né? Fazendo essa expansão para esse país enorme que a gente tem, né? Falar disso é muito importante. Você citou super bem. Tudo que a gente quer é que a ginástica esteja na boca do povo, por coisas boas. Exemplo como o da Rebe, né? Que tem feito um movimento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Como você falou, que coisa deliciosa a gente chegar nos lugares que você está falando de ginástica, discutindo nota, mesmo sem saber, né? Sem entender regras, sem entender nada, indignados, né? Porque a chinesa ganhou medalha na trave, né? E a gente tem que explicar que não era culpa da chinesa, mas sim foi uma outra situação que aconteceu, que o lugar não era o problema chinesa, mas sim outra pessoa ali, né? Naquele pódio. Isso é muito legal. Esse é o meu maior sonho, que a ginástica se popularize, que mais meninas venham, que mais Rebecas, mais Júlias, mais Flávias, mais Jades, mais Lolôs, mais Daianes, né? Mais Arthur Zanettes, mais Diogos. A gente quer isso, Dani, Diego, todo mundo, enfim. E a gente tem isso. Mais importante que a gente falar desse passado /presente, é a gente falar desse futuro que a gente quer construir. Essas coisas que a gente falou aqui, gente, precisam ser faladas. Não é uma crítica, a gente falou, a gente não está criticando. É um fato. E eu tenho certeza que a CBG também pensa nisso, o Comitê Olímpico do Brasil pensa, mas é um desafio muito grande. Como a gente vai fazer isso? Como eu citei aqui, para a gente é muito mais fácil, a gente não está no olho do furacão ali, né? Falar, opinar e tal. Quem está lá, como vai fazer, né? Isso realmente acontecer. Não só ser no papel, porque às vezes no papel a gente consegue, mas e na realidade, na íntegra? Como seria fazer isso, né? Assim, então, meninos, assim, eu achei a nossa conversa muito maravilhosa. E eu acho que fala muito desse novo momento que eu estou vivendo agora, né? De poder dividir as minhas vivências na ginástica e o meu novo momento com vocês, né? Aqui. Óbvio, eu ia amar falar de como foi, né? Estar no Mundial, viver aquele momento com as meninas, que foi tão especial na minha vida, e hoje eu tenho irmãs para a vida toda, sabe? Que são as meninas da seleção permanente ali. Mas é tão gostoso, tão bonito, tão... Assim, eu fico com brilho no olhar mesmo de falar desse futuro. Eu quero essa ginástica de futuro, sabe? E a gente ama isso, a gente ama a ginástica, né? Eu consigo sentir em vocês. Eu amo a ginástica. Não só a minha ginástica. Eu amo a ginástica como um todo. Eu amo a ginástica de todas as pessoas que fazem parte da ginástica, né? Por isso eu fico indignada quando sai uma coisa ruim, sabe? Acho que a gente trabalha tanto para mostrar a beleza desse esporte que é tão difícil, sabe? E aí eu fico chateada quando tem umas coisas que não são legais, ou coisas que não têm importância, sabe? Relevância, acabam saindo, assim. Então, é muito legal a gente poder ter tido o papo que a gente teve hoje. Falando até mesmo dos meus resultados, uma coisa que eu tenho muita consciência, assim,
é muito gradativo junto com o crescimento da ginástica, junto com o crescimento das meninas. Eu não consigo separar isso, sabe? Quando eu vejo o Mundial, quando eu vejo, todo mundo pergunta assim, nossa, outro dia me perguntaram assim, qual competição para você? Você tem que escolher um evento esportivo da ginástica que marcou a sua vida, que foi muito importante para você. Eu citei o primeiro dia de competição de Atenas. Só de pensar já me dá vontade de chorar de novo. Foi o dia que a gente entrou com 6 meninas do Brasil nos Jogos Olímpicos, gente. Isso nunca tinha acontecido. 4 anos antes a gente tinha tentado, a gente não conseguiu. A gente levou duas grandes ginastas, Camila e Dani. Mas a gente era 6 meninas ali, sabe? Eu lembro dos detalhes, eu lembro da cortina abrindo, eu lembro da gente entrando, das pessoas falando Brasil, e da gente estar ali, 6 meninas. Não uma, não duas. Éramos uma equipe de meninas. E 20 anos depois, a gente viu 5 meninas subirem no pódio. Sabe? Ah, que orgulho. Que orgulho, Dai. Então, assim, não tem como separar as coisas, né, ali. O resultado do Mundial, todo mundo perguntou, eu falei assim, quando a gente foi para o Mundial em 2003, a intenção não era eu ser medalhista mundial, individual. A intenção ali no Mundial de Anaheim era equipe. A doação foi para equipe. E dentro da equipe, cada um deu o seu melhor. E aí, o meu melhor, naquele momento, gerou um resultado que foi uma medalha de ouro, que foi ser campeã. Mas a minha doação ali era por mim e por elas. O seu solo foi desenvolvido pensando que ia tirar uma grande nota para ajudar a equipe, né? Mas, além disso, você foi campeã mundial. Pois é. Foda, né? Ali, Cedric, não era... Ninguém estava pensando individual, entendeu? Ali, a resposta era coletiva. Éramos nós. Éramos as 6. Eu, Lala, Camila, Ana, Dani, ali, Carol. Éramos nós 6 ali. Mais as reservas, né? Thaís, que estava lá, e meio que saiu um pouquinho antes. Gente, não tá separado. É tudo por isso que eu falo, é uma continuidade de uma história. A continuidade da história das meninas agora, a gente tem que montar através dessas coisas que a gente conversou aqui. Dá um livro, né, Dai? Eu acho que dá um livro. Fazer um mapeamento do que aconteceu ali até 2000, depois de 2000, seleção permanente, fim da seleção permanente até Jogos do Rio, e Jogos do Rio a partir de agora. Eu separo bem assim, na minha cabeça fica bem estruturado, assim. Não, é muito legal. E essa questão que você falou do livro, eu tenho muitas lembranças. Eu falo, outro dia, a gente estava falando, esse final de semana eu estava com a Laís e com a Thaís, né? Estava em Ribeirão e com a Marcela, que foram meninas que foram da seleção permanente comigo lá em 2001, né? Ali. E a gente estava falando sobre isso, assim, dos presentes que a ginástica nos deu, das coisas que não foram legais também, a gente falou, claro. Mas, assim, do presente, até mesmo ter as meninas na minha vida hoje, sabe? Ter a amizade delas, ter o carinho delas, ter a dedicação delas naquela época, tudo isso para mim fez uma diferença incrível para tudo que eu construí dentro do esporte, de resultado, sabe? Ali. E hoje ver esses resultados com essa nova equipe que tem esse mesmo olhar, sabe? É muito orgulho, como você falou, Ícaro. É um orgulho que não cabe na gente. Outro dia me perguntaram, assim, uma galera de esporte, o que a ginástica está fazendo de diferente? Como a gente tem conseguido, né, manter essa linhagem de sucesso? Eu acredito que muito amor envolvido, porque sem amor a gente não faz nada. E todo mundo indo fluir para o mesmo lugar, sabe? E pensando coletivo. Que a gente possa pensar ainda mais coletivo, né? E que a gente consiga pensar mais num Brasil, sair um pouco só dessa nossa caixinha. Vamos abrir a caixinha, né? Chega, né? Vamos abrir essa caixinha para outros poderem entrar também, que aí vai ficar ainda mais perfeito.
Ai, Daiane, que isso, assim, eu tô sem palavras para esse papo, eu acho que foi um dos melhores papos que a gente já teve aqui no Gym Podcast Brasil. Você é um fenômeno, você sempre foi um fenômeno, continua sendo um fenômeno que só engrandece, e como eu falei lá no início, assim, daquelas pessoas que a gente bate no peito e fala, cara, ela é brasileira que nem eu, sabe? É um orgulho ser brasileiro e falar que é da mesma terra, é da mesma gente que você, Dai. Obrigado. Obrigado mesmo por participar aqui, por aceitar esse convite. Tomara que a gente tenha uma parte 2 para falar um pouquinho dos seus resultados, mas eu acho que a gente falou do que a gente precisava conversar, do que a gente precisava escutar agora também, de um grande ícone, de uma grande estrela, como é a Daiane dos Santos. Obrigado. Obrigado, Icaro. Assim, eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Né? Como eu falei, vocês já acompanham a gente há muitos anos, né? E vocês têm aberto essa porta de informação para as pessoas, de comunicação, de conhecimento da ginástica, não só hoje com podcast, né? Mas vocês já fazem isso há muito tempo, levando às vezes, né, umas polêmicas, mas faz parte. Mas é verdade, não é verdade? Faz parte. Como o Cedric falou, levando as pessoas a refletirem, sabe? Porque às vezes a gente vai precisar tocar na ferida, né? Para curar a ferida, a gente tem que tocar na ferida. Ali. Com certeza. Né? Acho que eu falo brincando, sapo apertado é o que pula. É verdade. Então, assim, muito obrigada por poder estar aqui conversando com vocês, falando desse novo momento. Acho que a gente falou muito desse meu momento, que vem junto com esse meu passado com a ginástica, mas principalmente do que a gente deseja para o futuro da nossa ginástica, assim. Poder dividir isso com vocês, falar isso com vocês, para mim, assim, não tem preço, sabe? Agradeço a vocês do Gym Podcast Brasil. Muito, muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo espaço. Vou agradecer de novo o que vocês têm feito pela ginástica, essa popularização que vocês têm levado é muito importante, sabe? E o amor, sabe? Eu vejo, até nas indignações de vocês, a gente vê o amor de vocês, sabe? Ali, às vezes nessa polêmica que cria, é porque ficou indignado por alguma coisa. Isso é bom também, gente. Isso é legal. Eu acho que, como eu falei, isso mostra que a gente tá falando, e não só a gente, as pessoas estão falando, estão respondendo, estão discutindo, e virou uma coisa que eu acho que não vai voltar a ser como era. Isso, né, a gente está numa crescente, espero que o que a gente viveu, né, nesses últimos jogos e no Mundial de 2023 foi algo sensacional, é algo que é difícil repetir, por mais que a gente queira, mas eu sei que né, foi um resultado tão sensacional que assim, o trabalho é para que a gente continue fazendo, mas não tem como voltar atrás no sentido da discussão da ginástica. Ela caiu no gosto do brasileiro, eu espero que ela continue na mídia, né? Igual ficou com você durante tanto tempo, aquela loucura. E, Daiane, nossa, te agradecer muito mesmo, assim, porque eu também fiquei muito feliz. Eu também gosto de assuntos profundos a respeito da ginástica, do esporte, né? Eu acho que você fez isso muito bem. Eu acho que o que nos une aqui é o amor, né? E realmente, quando a gente ama algo, acho que a gente as críticas, né, as considerações, elas vêm só porque a gente quer que melhora. Não tem ninguém falando nada aqui, pensando assim, nossa, vou falar isso aqui porque eu quero detonar, porque eu quero que seja ruim. Não existe isso, né? A gente está aqui para... Mas as críticas a crítica é construtiva, Cedric. Ela é necessária. Né? Eu falo assim, quem ama não fala só coisas boas. Não é verdade? É, verdade. Fala uma coisa que não é legal. Óbvio que é sempre importante a gente cuidar como a gente vai falar, né? Isso faz muita diferença, assim. Mas é importante, não é a gente fingindo que algo não está acontecendo, que quer dizer que não está acontecendo, né? A gente não pode ter essa visão imatura, né, ali. Nem cabe mais essa visão imatura na ginástica, né? Já foi isso. Assim. Então é muito importante. É importante te questionar, como você falou, fazer as pessoas refletirem, pensarem, entenderem, faz com que as pessoas queiram compreender mais o porquê das coisas, né? Assim, eu acho muito legal. Eu não tenho problema com isso, sabe? De alguém questionar alguma coisa. Se você sabe do porquê daquela resposta, você vai falar, ou naquele momento você vai ficar quieto, porque não é a hora, às vezes, de falar. Às vezes as coisas naturalmente vão acontecer, você não precisa falar, mas elas vão se mostrar sozinhas.
né? Ali. Mas às vezes a gente precisa de alguma coisa que dê uma agitada, sabe? Assim. E sem falar de coisas mais profundas, né? Assim. Sim. Mas, Dai, muito obrigado. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite, assim, foi um negócio que a gente queria muito e, assim, né, eu nem estava falando, acho que teve uma época que eu acho que eu até tinha o seu WhatsApp, o seu telefone, mas quando eu fui saber o Ícaro já tinha entrado em contato, já tinha conseguido, falei, nossa, que sensacional, né? Então, estou muito feliz, assim, como fã de ginástica, como árbitro, como gestor, né, como pessoa também que já te conhecia pessoalmente, assim, continua sendo, eu não consigo fingir normalidade, para mim é um orgulho, assim, estar aqui, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada, a gratidão é minha, mais uma vez, acho que não vou cansar de agradecer o espaço que vocês têm criado para a gente, pela nossa ginástica, num contexto geral, assim, sabe? Fiquei muito feliz a gente ter podido conversar, para conversar, assim, quando a Mari falou, a gente falou, não, vamos conversar. Eu falei para ela, eles são um veículo muito importante para a ginástica, né? Assim, vocês são um canal com ginástica que é muito importante, né? Ali. E aí, um prazer é meu de poder dar essa atenção, de retribuir esse carinho também, vindo de vocês e de todo mundo que acompanha ali dentro do Gymblog Brasil há muito tempo, né? Hoje, através do podcast, mas quanto tempo vocês têm já essa doação junto com a gente, sabe? Ali. E que tem se profissionalizado cada vez mais, né, gente? Ali. Então, isso é muito legal. Estamos tentando. Mas assim mesmo. Obrigada mais uma vez. Tomara que a gente tenha um segundo momento para a gente falar. E aí, quem sabe, a gente consegue, junto com as meninas, né, fazer essa grande roda de conversa para a gente falar sobre esses resultados, esses feitos. Vamos amar. Dai, muito obrigado mesmo. Obrigado por um duplo ter escapado, obrigado pelo projeto Brasileirinho, obrigado por ser inspiração pra gente. E a gente vai ficando por aqui, né? Deixa eu só fazer um convite para quem acompanhou até agora esse episódio. Gente, a gente está diariamente nas redes sociais, né? No Instagram do Gymblog Brasil, também no Instagram agora do Gym Podcast Brasil, compartilhando conteúdo de todas as ginásticas. Já vou fazer um alerta, Mundial de Ginástica Rítmica está chegando e a gente está mais confirmadíssimo que tudo lá. Então, se quer saber tudo que vai acontecer no Mundial, pode colar com a gente também, que a gente vai transmitir essas informações aí, tem parcerias novas chegando, o negócio tá bem legal. Além disso, a gente tá com um site novo, vocês podem ir lá e conferir as resenhas antigas do Cedric, também as últimas notícias, né, do mundo da ginástica, e a gente tá no Spotify, no YouTube, né, com o Gym Podcast Brasil, não sei onde você tá escutando ou assistindo isso aqui agora, mas pode ficar sempre antenadinho aí, que a gente tá em todo lugar, levando mais e mais informação para esse povo, para esse Brasil que a gente ama tanto. Dai, obrigado, fica com Deus. Tô escutando os menininhos já gritando aí no Brasileirinho, né? Vai lá cuidar deles, que, né, esse que é seu objetivo maior agora, né? Com certeza, mas para mim também é muito importante estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado, amados, que Deus abençoe, que ele venha prosperar cada vez mais, hoje no podcast, assim como ele tem prosperado no canal também de vocês ali dentro do Gymblog Brasil. Beijo. Obrigado, Dai. Um beijo. Beijo, gente. Obrigado. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.